Neste vídeo, usaremos impressão, escaneamento e modelagem 3D para consertar itens quebrados e resolver diversos problemas. E mesmo que você não tenha exatamente esses produtos ou esses problemas, fique por aqui, porque ao longo do caminho você vai aprender cerca de meia dúzia de lições práticas sobre como sou amador sem formação em engenharia e encaro desafios de design para alcançar bons resultados. E claro, como você também pode fazer o mesmo, vamos nessa! Neste vídeo, vou usar CAD e escaneamento 3D para criar modelos para impressão 3D, e vou fazer isso usando este mais novo e avançado scanner 3D da RevoPoint, o Miracle. Então, antes mesmo de mergulharmos no resto do vídeo e levarmos esse aparelho para fora, vamos logo criar uma case de transporte rápida para ele. Vamos lá? A primeira coisa que fiz foi procurar um modelo do Miracle tanto no Tungscon quanto no GrabCAD. E esse produto nem tinha sido lançado na época, acredita? Alguém já tinha criado e enviado um modelo CAD gratuito para eu usar. Agora, para garantir, medi eu mesmo, só para ter certeza, aqui temos o primeiro momento educativo. Quando se trata de criar soluções para seus problemas, não reinvente a roda. Se você é como eu e gosta de criar coisas novas, é muito tentador só abrir o CAD e começar a criar. A menos que seja um exercício de aprendizado, não faz sentido gastar tempo refazendo o que outros já fizeram. Então, antes de começar qualquer desafio de design, eu realmente recomendo procurar em lugares como o Tungscon, que reúne todos os diferentes modelos imprimíveis da maioria dos repositórios online. Assim como o GrabCAD, que tem muitos modelos de engenharia mais técnicos de produtos e coisas do tipo. Com o modelo e minhas próprias medições em mãos, eu na verdade reapliquei a regra número 1 quando chegou a hora de realmente criar uma solução. Veja, em vez de projetar minha própria caixa do zero, comecei com este design de uma caixa robusta paramétrica, que permite personalizar as dimensões de acordo com suas próprias especificações. No Fusion 360, ajustei largura e profundidade para encaixar o Miracle. Depois, defini a proporção ideal entre tampa e base para acomodar bem o produto e facilitar a retirada sem virar a caixa. Em seguida, acrescentei 5 mm em cada medida e mandei imprimir. Para finalizar o estojo, só montei a caixa e cortei um pouco de espuma que sobrou de materiais de embalagem. Olha, não vou chegar ao ponto de chamar isso de mais uma lição de vida defendendo que você acumule espuma e plástico bolha, mas faz bastante sentido guardar um pouco desse tipo de espuma para projetos como esse. Com isso, temos nosso prático estojo de transporte que posso simplesmente jogar na minha mochila sem medo de arranhar esse lindo scanner 3D. Embora eu talvez reimprima a base com alça no futuro, acho que já podemos começar. Então, o que devemos consertar agora? Recentemente, entrei em contato com o Ron, um assinante local que faz muito trabalho voluntário para a Yad Sara, organização sem fins lucrativos em Israel que empresta cadeiras de rodas, andadores, berços e outros equipamentos médicos a quem precisa. Há anos procuro uma forma de fazer trabalho voluntário na minha cidade que aproveite minhas habilidades atuais, mas também me desafie a crescer em áreas onde quero aprender e me desenvolver. Então apareceu essa oportunidade perfeita para fazer isso. Com milhares de cadeiras de rodas e diversos equipamentos médicos, Yad Sara atende cerca de 350 mil pessoas por ano. E isso significa muitas peças pequenas e quebradas que são difíceis ou impossíveis de substituir pelo fabricante, mas bem fáceis de imprimir em 3D. Por esse motivo, Yad Sara já possui várias impressoras 3D, mas antes do Ron aparecer, eles não tinham ninguém que realmente soubesse como operá-las. Antes de eu chegar, eles não tinham quem modelasse as peças de reposição necessárias. Foi uma oportunidade perfeita para ajudar uma organização, realizando um trabalho ótimo e importante. Enquanto aprimoro minhas próprias habilidades em CAD e aproveito meu exército de impressoras 3D, scanners 3D e filamentos que estão apenas parados aqui. Eu comecei tentando escanear algumas peças de plástico preto, o que, como você vai ver ao longo deste vídeo, significou que eu definitivamente precisava usar ATT, Spray Supplementar Blime. O Miracle não afirma ser capaz de escanear objetos escuros. Embora seja possível rastrear por recursos ou marcadores com esses adesivos, sempre achei melhor pulverizar objetos escuros. Após aprender a usar o scanner e ajustar as configurações, fiz boas digitalizações da geometria externa.
Mas, como acontece com qualquer scanner 3D, é realmente difícil fazer o scanner enxergar profundamente dentro da peça para recriá-la perfeitamente. Conferi isso com a RevoPoint e eles concordaram. Isso nos leva ao segundo momento de aprendizado. A verdade é que, pelo menos para peças mecânicas funcionais, diferente, por exemplo, de um busto ou de uma obra de arte, a digitalização 3D fornece boas referências, mas não substitui habilidades em CAD. Isso não é só por causa daquela geometria interna, que você não tem como escanear, mas também porque detritos, spray de sublimação irregular ou danos ao item original impedem bordas perfeitas. É isso que você busca ao lidar com peças mecânicas funcionais de pequenas tolerâncias. Com isso em mente, importei meus primeiros modelos de referência no app beta do RevoScan e fiquei surpreso com a rapidez e facilidade do processo. Depois, limpe a malha, preencha buracos e faça todo o trabalho direto no aplicativo. Em seguida, exportei do RevoScan como um STL e importei no meu software CAD de preferência, que é o Onshape. Lá, usei como referência para criar meu próprio modelo, basicamente do zero. E isso deu super certo, aparentemente, porque Yadsara imediatamente me enviou mais peças para modelar para eles. Nesse ponto, você provavelmente está pensando, teria sido mais rápido simplesmente usar um paquímetro digital e medir tudo manualmente. E você pode estar certo. Se a peça for complexa e você tiver habilidade com o scanner 3D, pode ser mais rápido fazer assim. Mais tarde, vamos analisar alguns projetos em que isso simplesmente não faria sentido. Tentar fazer medições manuais quando eu posso usar um scanner 3D de forma rápida e fácil. Mas, por enquanto, o momento de aprendizado número 3 é: considere a melhor forma de coletar as medições. Pode ser um scanner 3D ou um paquímetro digital e vale refletir sobre isso antes de começar. Vamos mudar de assunto. Em vez de consertar peças quebradas, vamos projetar novas. Uso o Elgato Stream Deck Plus para transmissões ao vivo e automações no estúdio. Então, eu queria uma maneira de carregá-lo para lá e para cá na minha bolsa, sem que ele fosse danificado. Agora, para fazer isso, eu removi o suporte volumoso que vem com ele, transformando-o basicamente em um dispositivo plano que eu poderia, isso mesmo, criar uma case paramétrica, assim como fiz com o scanner Hirico. Mas isso significava que eu não tinha mais um suporte para mantê-lo em pé. Apesar de considerar usá-lo fora da case, não quis forçar o cabo e não era confortável. Deitado, eu poderia ter levado o suporte original junto e levado comigo toda vez, mas ele precisa de 2 parafusos para prender e soltar toda vez. E eu pensei que tinha que haver uma maneira melhor. Para seguir a lição número 1, primeiro procurei online para ver se alguém tinha algum modelo ou arquivo CAD que pudesse me ajudar. Mas os únicos disponíveis eram do Stream Deck completo, não das dimensões sem o suporte. Embora eu pudesse modelar isso sozinho, ele tem muitos ângulos irregulares e detalhes pequenos, o que seria complicado e demorado de medir. Então eu peguei o Miracle, passei spray sublimador no Stream Deck e escaneei a parte de baixo dele. Agora, meu modelo não ficou perfeito, mas eu não preciso que ele seja para o que eu quero fazer. Depois eu passei ele pelo aplicativo RevoScan, que mais uma vez, depois que eu realmente aprendi a usar, porque não havia manuais de instrução disponíveis. Após todo o trabalho e testes, ficou fácil conseguir uma malha funcional para usar como referência. Depois transferi isso para o Onshape, onde foi tão simples quanto criar minha base ideal e, em seguida, usar um modificador booleano para recortar uma da outra. Também limpei os recortes para os parafusos, já que meu escaneamento 3D não ficou tão bom nessa área, pois escaneei com os parafusos no lugar. Também tentei usar a operação de espessamento no STL para me dar um pouco mais de folga, mas não funcionou direito, como o Onshape realmente não é adequado para trabalhar com malhas, mas felizmente você pode usar um recurso integrado do seu fatiador, a compensação de furo X-Swiss, para expandir os furos. Foi exatamente o que fiz, compensando com cerca de meio milímetro. Meus protótipos iniciais funcionaram fenomenalmente. Eles seguravam o Stream Deck firme, permitindo que eu o puxasse rapidamente para viajar quando quisesse. Com esse sucesso, decidi imprimir em ABS e adicionar pesos. Então, usei o modificador de volume negativo embutido no meu fatiador, adicionei uma caixa simples e depois coloquei uma pausa no meu G-Code. Quando a impressora pausou, coloquei bastante cola para evitar que chacoalhasse e joguei várias pontas e peças velhas de chave de fenda enferrujadas que guardei para isso.
Novamente, não vou incentivar o acúmulo neste vídeo, mas pedaços velhos de sucata de metal são outra daquelas coisas que faz todo sentido guardar em um recipiente para projetos como este. Depois de tudo pronto, fui instalar o Stream Deck e percebi que esqueci de configurar a compensação do furo XE. O Stream Deck não encaixou de forma alguma. E eu pensei que, se eu esqueci de fazer isso no Slicer, provavelmente outra pessoa também esqueceria quando eu enviar o modelo. Então eu tomei coragem e aumentei meu escaneamento em 15%, voltando um pouco no processo de design para não ter que refazer tudo. Mais um momento de aprendizado. Eu sei que muita gente gosta de usar o Blender e ele definitivamente tem seu valor, especialmente quando se trata de modificar malhas. Mas o ponto número 4 é que, ao criar protótipos, o melhor é usar fluxos de trabalho não destrutivos. Nem imagino como seria chato refazer isso se tivesse feito assim. Em um software que não me permitisse voltar na linha do tempo, inserir uma etapa naquele ponto da linha do tempo e depois avançar como se nada tivesse acontecido. Aqui está o resultado final. Veja como ele até tem aquelas pequenas covinhas de meio milímetro para os pés de borracha triangulares na parte de baixo. Muito legal. E isso tornou muito mais fácil para mim levar o Stream Deck de um lugar para o outro. E eu tenho uma dessas bases tanto aqui no estúdio quanto em casa. Missão cumprida. Certo, são muitas coisas pequenas próprias para ambientes internos. Mas, como mencionei antes, esse é o primeiro scanner 3D de que já ouvi falar, que permite escanear coisas em movimento, sem precisar de um computador ou até mesmo de uma tomada. Então, o que acha? Vamos levar esse negócio para o mundo real. Meus sogros acabaram de comprar um apartamento novo e, como na maioria dos apartamentos novos em Israel, um dos quartos tem esses 3 buracos grandes, feios e irregulares perto do teto. Meu sogro perguntou se eu poderia criar algo para cobri-los e deixar mais agradável esteticamente. Foi complicado por alguns motivos. Esses buracos estão cobertos de gesso, então os círculos não têm formas regulares. Vamos voltar a esse ponto depois. Terceiro, um tem um fio de ar-condicionado passando por dentro, o que deve ser considerado, e no outro só aparece parte do círculo. Esse é um daqueles casos em que tirar medidas teria demorado muito mais do que simplesmente fazer uma varredura 3D. Então fui até lá com o Miraco em mãos e fiz algumas varreduras realmente rápidas, com essas varreduras no Onshape. Foi tão simples quanto gerar algumas tampas com base na geometria de referência que eu fiz com uma borda chanfrada bem bonita. Cada uma com sua própria borda de vários tamanhos diferentes, para que ela ficasse meio que presa ali no gesso. Na de formato irregular, só contornei o escaneamento no esboço e extrudi como estava. Mas por algum motivo, provavelmente preguiça, eu decidi que, ao invés de realmente usar a geometria de referência como booleano, como fiz em outras partes deste vídeo, e remover material, como fiz com o Stream Deck, eu simplesmente desenharia círculos perfeitos e os extrudaria. Pensei que, no pior dos casos, eu teria que tirar um pouco de gesso, mas que isso acabaria resultando em um encaixe mais justo. Eu estava errado. Depois de imprimir essas monstruosidades na igualmente monstruosa Comgrot 500, as tampas não encaixaram de jeito nenhum, e eu tive que martelar bastante o gesso para conseguir encaixá-la. Não só tive que remover todo aquele gesso para não precisar reimprimir as peças, mas também demorou muito mais para eu limpar a bagunça que fiz. Veja, meus diâmetros estavam corretos. Eu simplesmente escolhi ignorar a geometria de referência, o que foi uma estupidez, porque ela estava bem ali na minha malha. E esse é o momento de aprendizado número 5. Faça certo da primeira vez. Às vezes é tentador fazer algo pela metade ao projetar, seja porque ninguém verá ou porque parte do design não parece funcional. E não me entenda mal se você tem certeza de que tal geometria não é relevante. Por exemplo, se ela está ali apenas para facilitar a injeção, moldagem ou algum outro tipo de fabricação, não perca tempo com isso só por questão de minúcia. Mas quando se trata de coisas como o encaixe de uma peça ou como ela se conecta com outra, pular etapas e prometer a si mesmo que vai resolver ou modificar depois só vai levar a refazer o projeto, reimprimir e retrabalhar. Além disso, você vai sentir muito mais orgulho do seu projeto finalizado e uma satisfação maior se souber que o trabalho foi realmente bem feito. Tudo bem? Para o nosso último concerto, vamos até a garagem onde uma tragédia aconteceu recentemente.
Minha esposa e eu compramos um Tesla Model 8 recentemente e, embora a gente adore o carro, o raio de giro e o assistente de estacionamento baseado em câmera são realmente ruins. Isso é um problema porque a nossa garagem é extremamente difícil de sair e porque optamos pelas rodas sofisticadas Uber Turbine de 21 polegadas. Resumindo, não quero falar disso, mas temos ralado as rodas ao menos uma vez por mês desde que pegamos o carro. Eu tentei inicialmente aquelas faixas adesivas baratinhas, mas elas literalmente voaram fora já no primeiro passeio. Pesquisando mais a fundo, eu descobri que existem essas capas modulares substituíveis da Magbach, que permitem proteger a roda com algo um pouco mais resistente e melhor fixado. E olha, eu sou totalmente a favor de apoiar pequenos negócios e recompensar pessoas que criam produtos inovadores e tudo mais. Como dono de impressoras 3D, não vejo sentido em gastar $250 mais frete por vários pedaços de plástico. Além disso, como estou imprimindo essas peças em 3D por conta própria e não usando moldagem por injeção, posso fazer minhas próprias alterações e melhorias. Por exemplo, criar minhas próprias versões bicolores, se eu quiser. Então, em vez disso, comecei a criar minha própria versão desse design. Mais uma vez, usando o Miracle para coletar minha geometria de referência. Esse era um tipo de design muito mais difícil devido à curvatura das peças. E eu sabia desde o início que imprimir isso não seria fácil em uma máquina Fused Deposition Modeling. Apesar de o Miracle ter me fornecido uma varredura 3D precisa e útil para trabalhar, eu literalmente passei muitas horas durante vários dias desenhando, modelando, depois redesenhando esse projeto e então apagando tudo e começando tudo de novo. Eu simplesmente não conseguia fazer com que o protótipo inicial chegasse nem remotamente perto do que eu queria. Tentei dividir o modelo com a malha 3D usando operadores booleanos, mas o Onshape não lida bem com malhas e nada funcionou. Como o Blender não é bom para designs paramétricos que precisam se encaixar, eu não queria mudar para lá. Então eu continuei redesenhando várias e várias vezes e depois apagando porque eu não estava satisfeito com o resultado. Para ser totalmente honesto com vocês, eu realmente considerei desistir completamente desse modelo e atribuir isso só a esse concerto em particular. Estava além do meu nível atual de habilidades em CAD. Lembrei de uma lição muito valiosa que aprendi na série Incrível Aprendizado de CAD do Michael Laws, no Teaching Tech. É uma lição tão valiosa que vale muito repetir aqui. Chegue ao seu protótipo o mais rápido possível. Frequentemente, sentados confortavelmente com nosso paquímetro digital e café quente, tudo parece muito fácil. Ou é tentador tentar chegar ao seu primeiro protótipo e fazê-lo o mais perfeito possível, principalmente se quiser economizar filamento ao imprimir e reimprimir. Não importa o quão habilidoso você seja como designer, em projetos de qualquer complexidade ou que precisem se encaixar com peças reais. Não é realista acertar de primeira. Agora, eu descobri que isso é verdade em praticamente todos os projetos que fiz para Yadsara. Isso é ainda mais verdadeiro ao criar algo do zero, só com um esboço ou ideia, mesmo com uma digitalização 3D. Não confunda isso com a quinta lição ensinável. Não queremos fazer nada incompleto nos projetos ou omitir coisas, mas isso pode acontecer, principalmente quando sabemos que serão necessárias várias revisões. É realmente importante passar do CAD para o protótipo o mais rápido possível. No fim, o melhor resultado não se alcança apenas aperfeiçoando o design. Milagrosamente, em um vácuo, esse é seu CAD, ele acelera o ciclo entre protótipo e revisão. Em outras palavras, mais revisões. Mais rápido vai levar a mais feedback ao encaixar a peça no mundo real, o que vai resultar em menos frustração. E, no final das contas, um design melhor e mais perfeito, mais rápido. Enfim, com essa nova mentalidade, comecei a imprimir pequenas peças de protótipos e a encaixá-las na própria roda. E aqui está o engraçado. Apesar de horas indo e voltando, apagando e refazendo, meu primeiro protótipo ficou, na verdade, bem próximo do ideal. Isso mostra como a digitalização 3D pode poupar tempo e esforço. Porque eu não consigo imaginar ter que acertar exatamente o formato de todas essas curvas diferentes só na base da tentativa e erro. Especialmente porque seria muito difícil tentar obter o perfil da parte interna entre os raios. Sinceramente, me impressionei com a proximidade do meu primeiro protótipo. Na verdade, ele encaixou, só que quebrou em algumas áreas depois que eu encaixei.
Então, a partir daí, fui refinando e melhorando meu design ao longo de 6 diferentes iterações de protótipos, chegando cada vez mais perto, até que finalmente tive um modelo que encaixa e funciona. Na verdade, encaixa tão bem que é realmente difícil de tirar da roda. Nem acho que vou precisar de fita dupla face para instalá-los. Então, enquanto conversamos, estou imprimindo vários outros desses e estou realmente pensando em qual material e qual cor eu quero. Decidi não fazer os de 2 cores devido ao longo tempo de impressão e a grande quantidade de material de purga para trocar a cada camada. Mas ainda não tenho certeza se devo imprimi-los em preto ou branco. Por outro lado, o branco lembraria as rodas do Porsche Taycan, que são muito legais. E aí eu não preciso me preocupar em combinar perfeitamente esse tom de preto fosco nas rodas. Mas, por outro lado, o preto vai esconder o fato de que há calotas ali, mas aí eu provavelmente teria que pintá-las com um preto exatamente igual, ou ao menos lixar o material para combinar com as rodas e obter o acabamento fosco. Além disso, eu realmente não tenho certeza se devo usar acrilonitrila, estireno acrilato ou PETG, então estou fazendo alguns testes antes de imprimir todas as peças e cobrir o carro inteiro. Enfim, chega de enrolação. Eu adoraria se vocês comentassem aí embaixo e me dissessem se devo escolher preto ou branco, e vou manter vocês atualizados com um short rápido no YouTube mostrando o resultado final. Certifique-se de estar inscrito. Aliás, irritantemente, enquanto eu estava trabalhando nisso tudo, os vendedores do AliExpress conseguiram me passar a perna. E agora eles estão vendendo a própria versão deles das capas Uber Turbine de 21 polegadas por tipo 1/6 do preço da original. Ainda acho muito legal ter meu próprio design e poder imprimir peças de reposição quando preciso. Se eu quebrar uma dessas ou raspar as rodas na guia, ainda vale a pena o projeto. É isso. Vários tipos de consertos e problemas, todos resolvidos usando impressão 3D. Também destaco lições valiosas sobre como usar melhor impressora e scanner 3D para resolver seus próprios problemas. Se você aprendeu alguma coisa, por favor, certifique-se de ser um dos 15% dos espectadores que realmente estão inscritos. Caramba! E deixe um like para eu saber que devo fazer mais conteúdo assim. Além disso, se você quiser adquirir um desses novos e incríveis scanners RevoPoint Miraco, vou deixar um link na descrição. Você pode conferir, eles já devem estar à venda quando este vídeo sair. Tenho gostado de trabalhar com o Miraco. Com certeza será meu scanner 3D favorito e tenho muitos. O fato de eu poder levar este de forma portátil faz com que os outros tenham se tornado meio inúteis agora. Ei, obrigado por ficar até o final. Agradeço especialmente aos membros do Patreon, YouTube e, em especial, aos Nylon e Pique. 2 malucos cetônicos Chip Cox, Amir Ken, Chris Miller e Don Arledge. Vocês são demais. Enfim, isso é tudo por esta semana, mas eu vejo todos vocês no The Next Layer.